Dê uma olhada ao seu redor. Os palácios da Europa e da Rússia, como o Versalhes, Peterhof e o Hermitage, são verdadeiros hinos ao gênio humano. O ouro cega os olhos, a arquitetura parece desafiar a própria gravidade e os sistemas hidrotécnicos complexos simplesmente desafiam a imaginação. Mas, nessa imagem ofuscante de grandeza monumental, existe um detalhe minúsculo, porém incrivelmente incômodo que vai destruir completamente a sua visão de mundo. A vida toda nos contaram sobre a magnitude da era do Iluminismo, sobre o brilho dos monarcas e o talento dos arquitetos, mas basta raspar um pouco da douração da história oficial para que uma verdade inconveniente e de cheiro forte venha à tona. Como é possível que uma civilização capaz de erguer palácios que pesam milhões de toneladas e criar estruturas hidrotécnicas sofisticadas, como fontes que lançam água a dezenas de metros de altura sem uma única bomba elétrica, pudesse, ao mesmo tempo, ter se esquecido de construir banheiros? Pare por um segundo e se imagine em Versalhes, no século XV ou XVIII, caminhando pela Galeria dos Espelhos. Você está cercado de seda, veludo e perucas empoadas, mas todo esse esplendor é acompanhado de um odor persistente e nauseante. Os historiadores, envergonhados, desviam o olhar e murmuram algo sobre outros costumes. Eles tentam nos convencer que a nobreza europeia simplesmente não gostava de se lavar. Dizem que os aristocratas faziam suas necessidades logo atrás das cortinas grossas nos corredores ou usavam penicos cujos conteúdos eram despejados pelas janelas sem qualquer pudor. Estão nos empurrando a versão de que os maiores arquitetos daquela época, que calculavam com precisão cirúrgica a carga das cúpulas, projetavam a acústica única de salões imensos e dominavam a força da água com maestria, simplesmente não tiveram a ideia de instalar um cano de cerâmica elementar para o escoamento de dejetos. Você realmente acredita nesse oxímoro tecnológico? Olhe para Peterhof ou para Versalhes. Eles são hinos à engenharia hidráulica. São sistemas de vasos comunicantes, reservatórios, eclusas e cascatas, onde a água é conduzida por dezenas de quilômetros sob enorme pressão para criar aquele espetáculo de jatos que sobem ao céu. Segundo a versão oficial, os engenheiros conheciam as leis da hidráulica melhor do que muitos graduados em faculdades técnicas de hoje, e esses mesmos gênios, dizem, não conseguiram pensar em fazer uma inclinação simples no piso e puxar um cano para uma fossa fora do palácio? Isso não é apenas ilógico, é impossível, contraria qualquer lógica de desenvolvimento tecnológico. Se você sabe construir a fonte de Sansão rasgando a boca do leão, de onde jorra uma coluna de 20 metros de água, criar um esgoto vira uma tarefa de nível infantil. Aqui não há apenas uma imprecisão histórica, mas um segredo terrível que os curadores dos museus preferem omitir. E se eles não tivessem construído esses palácios? E se aqueles que chamamos de grandes monarcas e imperadores fossem apenas invasores ocupantes? Imagine um grupo de pessoas com conhecimentos primitivos que encontram um arranha-céu moderno abandonado e entra nele. Eles veem os elevadores, mas não sabem como funcionam, então os usam como despensas. Veem os vasos sanitários, mas não entendem sua função e começam a deixar seus resíduos nos corredores, porque o sistema complexo de esgoto está desligado ou danificado e eles não fazem ideia de como consertá-lo. É exatamente isso que, ao que parece, estamos observando na história dos séculos XVIII e XIX. Vemos o uso primitivo de objetos de alta tecnologia herdados de uma civilização anterior muito mais avançada. Na antropologia, isso se chama culto à carga. Mas nossos supostos antepassados foram mais espertos. Eles se instalaram nessas obras-primas de pedra, limparam a sujeira e os sedimentos, mas não conseguiram restaurar as funções essenciais. Palácios sem banheiros não são um erro de projeto, são a prova direta de que a função original dessas salas era totalmente diferente. Talvez o que hoje consideramos salões de baile fossem andares técnicos ou até usinas de energia. Pense no Palácio de Inverno. 1057 quartos, 1945 janelas e nenhuma sala de higiene projetada na planta original. Como isso é possível? A família imperial, que possuía metade do mundo, era forçada a usar vasos noturnos como as pessoas comuns.
Dizem que o esgoto completo só chegou a São Petersburgo na segunda metade do século XIX. Mas, na mesma época, as margens de granito com blocos perfeitamente ajustados e aquelas fontes já existiam. É um absurdo tecnológico. Ou você tem tecnologia de corte de pedra e hidráulica e, portanto, tem esgoto e aquecimento, ou vive na imundície, mas aí constrói cabanas de barro e palha, e não a Catedral de Santo Isaac com colunas de 114 toneladas. Não há meio termo. Os historiadores tentam equilibrar-se em dois lados, falando da grandeza do império e ao mesmo tempo de sua selvageria. Mas a verdade é que provavelmente estamos apenas parasitando as ruínas de gigantes. O que acontecia nos palácios da Europa não era cultura, mas uma verdadeira degradação. A invenção dos perfumes franceses não foi para a sedução, mas para disfarçar o cheiro insuportável de corpos sujos e resíduos que impregnavam as cortinas de veludo. Reis que se lavavam apenas 2 vezes na vida não demonstravam outros costumes, mas o comportamento de quem perdeu o acesso à água para necessidades básicas. Sente essa dissonância? Há água para um show grandioso de poder, mas não há para lavar o corpo. Isso só pode significar que o sistema de fontes funcionava de forma autônoma e eterna. Os novos ocupantes simplesmente não conseguiam redirecionar esse fluxo para banheiros por medo de quebrar o que não sabiam construir. Eles entraram em prédios prontos, viram canos indo para as paredes, mas não sabiam para onde levavam. Viram aberturas técnicas e as fecharam com tijolos porque tinha corrente de ar. Taparam sistemas de aquecimento de ar com lareiras porque não sabiam como ligá-los. Vivemos em um mundo onde a história foi escrita pelos vencedores, mas esses vencedores eram essencialmente bárbaros que capturaram uma Roma de escala planetária. Da próxima vez que olhar para a fachada luxuosa de um palácio, lembre-se, atrás dela se esconde o segredo de pessoas que faziam suas necessidades atrás da cortina, porque esqueceram como usar a herança dos deuses. E a falta de banheiros é só o começo. Se você acha isso estranho, espere até mergulharmos nos detalhes técnicos que fariam qualquer engenheiro sensato ficar de cabelo em pé. A ciência oficial afirma que o sistema de fontes de Peterhof é um prodígio do século XVIII criado apenas pela força da gravidade. Dizem que a água vinha das colinas de Hopcha e seguia por canais e tubos para criar pressão para o Sansão subir 21 metros. Soa bonito, até você começar a fazer contas. Para manter um complexo assim, não bastam valas cavadas por servos com pás. É preciso um cálculo de inclinação milimétrico por quilômetro. Um erro e a água para ou explode os canos. Aí encontramos o primeiro artefato impossível, a qualidade dos canos. Nas restaurações, encontram-se fragmentos de tubulações cuja fundição supera muitos análogos modernos. São perfeitamente lisos por dentro, com conexões de flange, feitos com tecnologias que seriam perdidas por séculos. Como uma civilização que não consegue produzir um vaso sanitário de louça fabrica quilômetros de tubos de ferro fundido de alta resistência para aguentar pressões colossais? É como encontrar um motor de uma Ferrari em uma carroça a cavalo. O contraste entre a tecnologia de levar água às fontes e a ausência total de tecnologia para tirar dejetos dos quartos é a prova de que quem construiu os palácios não foi quem viveu neles. Agora, olhe para os próprios edifícios. Veja os andares inferiores do Palácio de Inverno ou de qualquer prédio antigo em Paris ou Roma. O que você vê? Janelas saindo debaixo do asfalto, metades enterradas no chão. Chamam isso de camada cultural, dizendo que em 200 anos o nível da terra subiu 3 ou 5 metros por causa da sujeira acumulada. Pense nesse absurdo. 3 metros de sujeira é a altura de uma casa inteira. Se acreditarmos nisso, nossos antepassados viviam em um chiqueiro, onde nunca tiravam o lixo, apenas compactavam e construíam estradas por cima. Mas basta começar uma escavação para que essa teoria desmorone. Quando descobrem os alicerces, veem que esses porões têm janelas completas, portas e até entradas principais que agora dão direto na terra. Quem projetaria uma janela debaixo da terra?
Quem faria a alvenaria decorada onde ninguém veria? A resposta é óbvia. E esses andares eram os primeiros, eram terrestres, e os prédios eram mais altos. Houve uma catástrofe, um cataclismo global que cobriu as cidades com camadas de argila e solo por vários metros. Pesquisadores chamam isso de dilúvio de lama. E isso finalmente explica o mistério do esgoto. Imagine que você tem uma casa de alta tecnologia, mas os 2 primeiros andares, onde ficavam todos os sistemas técnicos e de limpeza, acabaram soterrados. Você, um sobrevivente ou ocupante recém-chegado, ocupa apenas os andares superiores que restaram, mas não tem máquinas para desenterrar a cidade. Você apenas nivela a terra no nível do 3º andar, transforma janelas em portas e começa a viver. Mas os banheiros ficaram lá embaixo, sob metros de argila. Os canos estão entupidos ou destruídos. O que resta? Usar penicos e jogar tudo pela janela sobre aquela camada cultural que, na verdade, é o rastro de uma catástrofe planetária. Observe as gravuras de artistas como Piranesi ou Hubert Robert. Dizem que são fantasias, mas por que são tão precisas? Nelas, vemos prédios monumentais em ruínas, tomados pela vegetação e enterrados, com pessoas pequenas cozinhando no meio de templos gigantes e secando roupas em colunas antigas. Esses somos nós, uma civilização que chegou sobre as cinzas, e enquanto tentamos entender essas ruínas, passamos para outro mistério que a história oficial não consegue explicar: o enigma do aquecimento. Se aceitarmos o fato de que os engenheiros geniais do século XVIII, capazes de construir o complexo sistema de fontes de Peterhof, não conseguiram instalar um simples cano de esgoto no Palácio de Inverno, a resposta só pode ser uma: não foram eles que construíram tudo aquilo. Aquilo não é uma criação deles, mas sim uma herança deixada por alguém que possuía um nível tecnológico infinitamente superior. Precisamos olhar para as grandes monarquias da Europa e da Rússia não como fundadoras, mas como ocupantes que chegaram depois. Imagine um mundo logo após um abalo global, onde uma civilização altamente avançada entrou em colapso, deixando para trás suas cidades de granito imponentes e gigantescas. E sobre essas ruínas surgem sobreviventes, ou, o que é mais provável, pessoas vindas de fora que possuem apenas conhecimentos básicos. Elas encontram esses enormes palácios de pedra que permanecem de pé contra todas as adversidades, passam a morar neles, mas não entendem como nada ali funciona. Essa é a essência da hipótese da ocupação. Essa teoria não explica apenas a questão dos banheiros, mas também outro enigma arquitetônico gritante: o aquecimento. Repare nos palácios de São Petersburgo ou no próprio Versalhes. São salões imensos, tetos com 6 metros de altura e janelas que ocupam quase toda a parede. E o que temos para aquecer tudo isso? Lareiras minúsculas, muitas vezes apenas decorativas, que só aqueciam quem estivesse colado nelas. Dizem que os invernos russos eram rigorosos e que até o rio Neva congelava. Nessas condições, os membros da família imperial, pessoas com recursos ilimitados, eram forçados a viver em salas onde a temperatura mal era suportável, precisando se enrolar em peles e casacos pesados mesmo dentro de casa. Do ponto de vista da física e da termodinâmica, isso não faz o menor sentido. Nenhuma quantidade de lenha queimada nessas lareiras pequenas daria conta de aquecer paredes de pedra de várias toneladas, muito menos o ar desses salões gigantescos. Isso significa que esses prédios originalmente não foram feitos para serem aquecidos com fogo aberto. Eles faziam parte de um sistema de aquecimento centralizado completamente diferente. Talvez fosse um aquecimento por circulação de ar ou algum tipo de instalação de energia geotérmica ou até energia livre que mantinha um clima agradável em todo o edifício de forma invisível e sem fumaça. O que vemos hoje são apenas sobras. Os fornos que chamamos de russos ou holandeses e as lareiras decorativas foram instalados muito tempo depois. Foi uma tentativa desesperada dos novos donos de adaptar aqueles cubículos de pedra gelados à realidade do norte, usando os meios primitivos que tinham à mão, a queima de madeira. É a velha lógica do invasor. Ele entra em uma casa pronta que não está funcionando. Como não sabe como consertar, tenta substituir um sistema de alta tecnologia por algo bruto e enfumaçado que ele consiga entender. Esse tipo de comportamento pode ser notado em toda parte. Os palácios são feitos de materiais nobres e complexos como granito, mármore e ferro fundido.
mas por dentro vemos um estilo de vida rudimentar. Usar um penico em meio a escadarias de mármore não é um traço cultural, mas uma necessidade causada pela incapacidade técnica de recuperar o sistema sanitário, que, como lembramos, ficou enterrado sob metros do chamado camada cultural, que nada mais é do que o rastro de uma catástrofe planetária. O desequilíbrio tecnológico grita que os construtores e os moradores pertencem a duas civilizações diferentes, separadas pelo tempo. Agora, observe a escala dessas construções. Não são apenas os tetos de 6 metros, mas as portas gigantescas em locais estranhos, maçanetos posicionadas bem acima do cotovelo de uma pessoa atual e escadas monumentais com degraus incrivelmente altos. Será que os arquitetos foram tão ilógicos a ponto de ignorar a ergonomia básica, ou será que essa arquitetura foi projetada para uma fisiologia diferente? Talvez para seres ou pessoas muito mais altas do que nós, que hoje seriam vistos como gigantes. As lendas sobre gigantes e titãs que existem na mitologia de quase todos os povos não podem ser mera coincidência. Elas podem ser fragmentos de memórias reais de uma raça anterior que habitou o planeta e cujos palácios e templos nós agora ocupamos. Para eles, um teto de 6 metros e portas imensas seriam perfeitamente normais. E se esses seres se alimentassem de algo que não deixasse resíduos sólidos? Isso explicaria perfeitamente por que não existem banheiros como os nossos. Por que precisariam de esgoto se sua biologia não gerasse grandes volumes de descartes? Nós, os moradores atuais, com nossa biologia que exige comida sólida, nos mudamos para prédios luxuosos que não foram feitos para nós. Sentíamos frio porque o aquecimento estava desligado e não tínhamos onde colocar nossos dejetos. O que os ocupantes fizeram, então? Começaram a reformar tudo. Taparam com tijolos aberturas desnecessárias, que provavelmente eram ventilação ou canais de energia. Quebraram paredes para colocar fogões a lenha e, como vândalos, furaram o chão ou jogaram sujeira pelas janelas, porque a infraestrutura complexa enterrada nos andares inferiores era inacessível para eles. O que vemos é um mundo que não está sendo construído, mas sim habitado após um desastre. E isso nos leva a uma pergunta ainda mais perturbadora. Se as cidades eram herança de gigantes que se foram e nós somos apenas os novos inquilinos, por que havia tão pouca gente no início? Para onde foram os milhões de moradores originais e por que, nas fotos mais antigas, nossas cidades parecem cenários vazios esperando por atores? Este mistério sobre o vazio demográfico e as cidades desertas do início do século XIX será o nosso próximo passo, nesta jornada pela verdade que a história tenta esconder. Já definimos o que chamamos de o grande contraditório. Os engenheiros geniais do século XVIII que supostamente ergueram palácios monumentais não conseguiram resolver a tarefa básica de dar um destino aos dejetos. Introduzimos a teoria dos ocupantes, que sugere que os monarcas e sua elite não foram os construtores, mas sim novos moradores que herdaram ou tomaram posse das ruínas de uma civilização altamente avançada. Agora precisamos avançar dessa anomalia arquitetônica para uma tecnológica e provar que esse abismo de conhecimento realmente não poderia existir dentro de uma mesma época. Vamos começar pelo prodígio do qual a história oficial tanto se orgulha. Peter Hoff. Dizem repetidamente que o sistema de fontes, capaz de lançar o Sansão a mais de 20 metros de altura, funciona exclusivamente pela força da gravidade. A água seria coletada em reservatórios nas colinas de Hopsha e depois seguiria por conta própria através de canais e tubos até o parque inferior. Soa lógico e bonito, um exemplo da vitória da mente humana sobre a natureza. Mas essa beleza desaparece como fumaça assim que começamos a aplicar as leis da física. Para que esse sistema funcionasse de forma perfeita e sem interrupções, não bastava apenas cavar valas. Era necessária uma precisão inacreditável no cálculo das inclinações ao longo de dezenas de quilômetros. Estamos falando de um desnível que precisaria ser mantido com precisão milimétrica para garantir a velocidade correta do fluxo, evitar que os canos estourassem nas áreas baixas devido à pressão excessiva e garantir que os reservatórios no alto permanecessem cheios. Construir um sistema desses em um terreno pantanoso, com as condições daquela época e sem instrumentos geodésicos modernos, é uma tarefa quase impossível até para os padrões de hoje. Para nós,
Isso não é apenas um feito arquitetônico, mas um artefato de qualidade que não condiz com a era em que, segundo a lenda, foi criado. Se começarmos a estudar as tubulações antigas que às vezes aparecem durante restaurações, o choque é ainda maior. Frequentemente encontram-se fragmentos de canos que parecem vir de uma tecnologia impossível, tubos de ferro fundido ou até aço de alta resistência, perfeitamente lisos por dentro e capazes de suportar pressões colossais. A qualidade da fundição, a durabilidade e a lisura da superfície interna, essencial para reduzir o atrito e manter a pressão, indicam um nível de metalurgia muito superior ao que as fábricas artesanais dos tempos de Pedro o Grande ou Catarina poderiam oferecer. É como encontrar um bisturi médico de alta precisão e polimento perfeito dentro da caverna de um homem pré-histórico. Você percebe na hora que aquele homem não teria como fabricá-lo. É aqui que reside o abismo tecnológico. De um lado, temos o motor de uma Ferrari, uma hidráulica e metalurgia impecáveis para produzir canos. Do outro, temos a carroça, a incapacidade de criar um encanamento básico e esgoto para retirar os dejetos dos palácios. Esse contraste entre conquistas de engenharia monumentais na entrada da água e o total primitivismo na saída prova que essas duas tarefas foram resolvidas por civilizações diferentes. Quem criou essas fontes autônomas e perfeitas possuía tecnologias que desconhecemos. Quem veio depois e habitou esses palácios, os ocupantes, usou os canos das fontes para o que eles serviam, um espetáculo visual, mas não tinha conhecimento nem recursos para criar seu próprio esgoto rudimentar ou restaurar o que estava soterrado. Mas não é só a água que denuncia esse abismo. Voltemos ao mistério do aquecimento na capital do norte. São Petersburgo é uma cidade de clima severo. No entanto, como já mencionamos, os palácios dos séculos XVIII e XIX possuem janelas imensas e tetos de 6 metros de altura. Isso não é apenas desconfortável, é irracional sob a ótica da conservação de calor. Qualquer técnico em aquecimento diria que essa arquitetura é uma loucura se a única fonte de calor for uma pequena lareira. Para aquecer volumes tão grandes de alvenaria e o ar dos salões, seriam necessárias toneladas de lenha diariamente, e os palácios viveriam mergulhados na fumaça das chaminés. Mas as gravuras e descrições da época mostram interiores luxuosos e limpos. Isso nos leva a crer que os palácios foram projetados para outro clima ou para uma tecnologia de aquecimento diferente. É bem possível que estivessem equipados com sistemas complexos de aquecimento de ar ou, o que é ainda mais fascinante, utilizassem algum tipo de energia livre que permitia manter a temperatura agradável sem queima de combustível ou fumaça. Quando esse sistema se perdeu após a tal catástrofe, os ocupantes, sem condições de restaurá-lo, passaram a instalar lareiras e fornos primitivos, que no fundo apenas imitavam o aquecimento sem funcionar de verdade. Monarcas usando casacos de pele dentro do palácio de inverno não é uma excentricidade, é a consequência lógica de uma adaptação bárbara às ruínas. Esse descompasso, a presença de supertecnologias na hidráulica e metalurgia contra a ausência total de soluções básicas em banheiros e aquecimento destrói a versão oficial de um progresso linear. Não estamos vendo evolução, mas sim um retrocesso. Mas então, para onde foram os gênios que construíram tudo isso? Onde foi parar o povo que detinha tal conhecimento e recursos? Afinal, para erguer uma cidade como São Petersburgo, não bastava saber fundir canos, era preciso mobilizar milhões de pessoas, garantindo moradia, comida e logística para todas elas. E é aqui que chegamos à parte talvez mais dolorosa da nossa história. A catástrofe que deixou cidades inteiras vazias e o abismo demográfico que foi escondido por trás de mitos. O problema não são apenas os arquitetos, mas o fato de que as cidades que ocupamos estavam soterradas. E isso, por sua vez, explica o desaparecimento de milhões de seus antigos habitantes. Nossa investigação sobre fatos desconfortáveis nos trouxe a uma conclusão inevitável. O abismo tecnológico entre os construtores originais e os moradores que vieram depois desses palácios grandiosos é grande demais para ser coincidência. Isso aponta para uma falha no tempo,
um momento catastrófico que apagou a memória e destruiu toda a infraestrutura. E a prova mais contundente dessa catástrofe não está nos livros didáticos, mas bem debaixo dos nossos pés, nas ruas de qualquer cidade antiga do mundo. Estamos falando do fenômeno das cidades soterradas. Se você vive em cidades como Moscou, São Petersburgo, Londres, Paris ou Roma, basta sair à rua e observar as fachadas dos prédios construídos até meados do século XIX. Em quase todos, você verá a mesma anomalia. Janelas do primeiro andar que estão metade ou às vezes totalmente abaixo do nível do solo. O que deveria ser uma janela funcional virou uma fresta estreita, nivelada como o asfalto ou a calçada. A ciência oficial, como já sabemos, dá uma explicação absurda para isso, a chamada camada cultural. Dizem que em 200 ou 300 anos as pessoas trouxeram tanta sujeira, poeira e lixo que o nível da Terra subiu naturalmente de 2 a 5 metros. Mas vamos aplicar uma lógica elementar e matemática a essa versão. Para o solo subir 3 metros do centro de uma cidade, não basta apenas não limpar o lixo. Seria necessário que as autoridades e os moradores, por séculos, jogassem entulho e terra nas ruas deliberadamente, sem qualquer esforço para removê-los. Teríamos que imaginar cidades como São Petersburgo afundadas em resíduos, onde cada casa nova era construída sobre uma camada de 3 metros de sujeira. Isso não é apenas anti-higiênico, é um absurdo logístico e construtivo. Como o transporte funcionaria? Como os mercados operariam? Além disso, por que em gravuras antigas vemos praças e estradas pavimentadas e limpas? O absurdo dessa teoria atinge o ápice quando começamos a cavar. Quando construtores ou arqueólogos abrem esses supostos porões, eles não encontram um chão de terra úmida ou paredes brutas. Eles encontram janelas completas com arcos e molduras de pedra perfeitamente trabalhadas. Encontram alvenaria decorativa e elementos arquitetônicos que jamais seriam projetados para um porão invisível. E o mais chocante, portas principais e varandas que hoje levam a lugar nenhum, direto para debaixo da terra. Quem gastaria recursos colossais, tempo e esforço para decorar ambientes que planejava enterrar desde o início? A resposta é óbvia: ninguém. Esses chamados porões, na verdade, são o primeiro ou até o segundo andar de edifícios que estavam no nível do solo antes de uma catástrofe global, o que chamamos de depósito de argila. As evidências apontam para um evento planetário súbito que ocorreu há pouco tempo, provavelmente entre o século XVIII e o início do XIX. Pode ter sido qualquer coisa: uma inundação de lama em escala global, um deslocamento de polos, erupções vulcânicas colossais ou, como sugerem alguns pesquisadores, o uso de uma arma geoclimática que causou o colapso de camadas da atmosfera, resultando no soterramento. Como resultado, milhões de toneladas de solo, argila e areia caíram sobre a superfície, enterrando cidades instantaneamente em vários metros. Esse material endureceu rapidamente, preservando as partes inferiores dos edifícios. Essa hipótese resolve na hora todos os mistérios que discutimos. Primeiro, a questão dos banheiros. Os sistemas de esgoto, os nós hidráulicos e as saídas de dejetos sempre ficavam nos andares inferiores. Se esses andares foram enterrados, a infraestrutura foi destruída ou ficou inacessível. Os ocupantes que chegaram após a catástrofe e habitaram os andares superiores não tinham como usar ou restaurar esse sistema complexo. Só lhes restou usar penicos e jogar os resíduos pelas janelas, sobre aquela mesma camada de lama que cobriu tudo. O mesmo vale para o aquecimento. Os ambientes técnicos com os controles térmicos centrais também ficaram sobre a terra. Os prédios perderam sua funcionalidade de aquecimento, forçando os novos moradores a improvisar lareiras ineficientes. Até a logística da construção de São Petersburgo se torna clara. Se a cidade não foi construída do zero, mas sim escavada e restaurada, isso resolve o mistério de como transportaram milhões de toneladas de granito por pântanos no século XIX. As margens e colunas de granito já estavam lá, cobertas por metros de lama.
Figuras como Pedro I e Catarina II não foram construtores, mas sim responsáveis por uma restauração de emergência em larga escala, limpando as partes visíveis e adaptando as fachadas danificadas às novas condições. Portanto, esses palácios majestosos não são o orgulho da nossa civilização, mas sim lápides da anterior. Eles não provam o nosso crescimento, mas mostram que somos inquilinos em terras alheias, ocupando casas de outros após os donos originais terem desaparecido. E esse desaparecimento de milhões de habitantes é a parte mais dolorosa e escondida dessa verdade inconveniente. Se as cidades foram soterradas, o que aconteceu com quem vivia nelas? Isso nos leva à história impactante sobre o vazio demográfico e a era dos órfãos que se seguiu a esse desastre. Estabelecemos o fato de uma catástrofe global, o soterramento por argila que sepultou os andares inferiores das grandes cidades e destruiu a infraestrutura de uma civilização anterior, altamente avançada. É lógico que um evento planetário dessa magnitude não passaria despercebido pela população. Mas para onde foram os milhões de pessoas que deveriam habitar essas cidades de granito perfeitamente projetadas? A resposta a essa pergunta é um dos segredos mais bem guardados do século XIX, manifestando-se em duas anomalias chocantes: o vazio absoluto nas fotografias antigas e o surgimento repentino de milhões de órfãos. Observe os primeiros daguerreótipos e fotos das décadas de 1840 a 1860. Seja em Paris, São Petersburgo, Moscou, Roma ou Londres, elas ecoam um vazio total. Nessas imagens, vemos edifícios monumentais, avenidas largas e praças, mas não há pessoas. Não há multidões, nem o agito das ruas, nem carroças, comércio ou sequer cães vadios. As cidades parecem cenários gigantescos e sem vida, esperando por atores para começar o espetáculo. A explicação oficial para isso é a longa exposição, alegando que a tecnologia primitiva exigia minutos de captura, fazendo com que objetos em movimento simplesmente desaparecessem do quadro. No entanto, essa justificativa não resiste a uma análise crítica. Se a exposição fosse tão longa, deveríamos ver sombras desfocadas pelo movimento do sol e a superfície da água pareceria borrada como um gel. Em vez disso, vemos sombras cristalinas e bandeiras estáticas. Ocasionalmente, notamos raras figuras imóveis, possivelmente posicionadas pelo fotógrafo. A conclusão óbvia é que as cidades estavam vazias, porque não havia quem as ocupasse, já que os antigos moradores pereceram na catástrofe. Nesse mesmo período, em meados do século XIX, surge um abismo demográfico global camuflado pelo fenômeno da Era dos Órfãos. De repente, milhões de crianças sem pais aparecem pelo mundo. Na Rússia, orfanatos ficaram superlotados. Nos Estados Unidos, houve os trens de órfãos, composições lotadas de crianças sem histórico levadas para trabalhar em fazendas no Oeste. Eram milhões de jovens sem árvore genealógica, descarregados do nada. A versão oficial culpa a industrialização e as epidemias, mas nada explica tamanha escala. A hipótese mais perturbadora sugere que essas crianças foram cultivadas ou trazidas para substituir a população perdida e apagar a memória do passado, sendo instaladas em cidades que haviam sido apressadamente limpas da lama. Essa reinicialização da civilização explica por que a memória familiar de quase todos nós se interrompe em meados do século XIX, dando lugar a uma amnésia coletiva sobre quem foram nossos antepassados antes de 1850. Não somos descendentes de quem construiu os palácios de granito, somos ocupantes criados para habitar uma herança alheia. Isso também esclarece o caos construtivo pós-1850, quando os novos moradores tentaram construir seus próprios prédios em vez de apenas desenterrar os antigos. O resultado foi uma arquitetura primitiva e desajeitada, onde tecnologias como o esgoto e o aquecimento tiveram que ser reinventadas de forma rudimentar, pois o conhecimento original se perdeu com a civilização que nos precedeu. E isso nos leva a um paradoxo logístico que faz questionar até a possibilidade da construção de São Petersburgo como nos foi ensinado. Já determinamos que as cidades estavam desertas e que seus novos ocupantes eram descendentes de órfãos que povoaram as ruínas após uma catástrofe global. Isso nos conduz à prova final,
e talvez a mais convincente de que as cidades majestosas não foram construídas nos séculos XVIII ou XIX, mas sim desenterradas e apropriadas. Estamos falando do colapso logístico da história oficial da construção de São Petersburgo. A versão que nos ensinam é um verdadeiro épico sobre a conquista heróica de um pântano. Dizem que, em um lugar vazio e lodoso, pela vontade de um único homem, foi erguida uma cidade de granito e mármore. Mas, se aplicarmos a essa história uma análise elementar de logística e recursos, ela se desmorona como um castelo de areia. A impossibilidade logística entre o granito e o pântano é gritante. São Petersburgo é uma cidade assentada sobre milhões de toneladas de materiais sólidos. Temos quilômetros de margens revestidas com blocos de granito de várias toneladas perfeitamente ajustados. Há as colunas da Catedral de São Isaac, 48 monólitos, cada um pesando mais de 114 toneladas, que precisariam ser transportados de pedreiras, colocados em barcaças, movidos, descarregados, erguidos e instalados em um solo pantanoso. E os alicerces? Para que esses edifícios colossais não afundassem no lodo, seria necessário fincar milhões de estacas. Como tudo isso foi feito? A resposta oficial é, com a força de servos, cavalos e cordas de cânhamo. No entanto, onde estão as pedreiras que poderiam fornecer tal volume de granito em tão pouco tempo? Onde estão as estradas capazes de suportar o transporte de blocos de 100 toneladas por pântanos sem que eles afundassem instantaneamente? Onde estão as frotas de barcaças especiais e os guindastes de metal que poderiam manobrar essas cargas sem se partir ao meio? Se olharmos para os registros, não encontramos uma base industrial proporcional a essa tarefa. Não havia fábricas de máquinas pesadas nem metalurgia avançada o suficiente para tal escala. A história oficial simplesmente não passa no teste de fornecimento de recursos e logística. A solução para esse enigma é que eles não construíram, mas sim desenterraram. Todas essas inconsistências se resolvem se aceitarmos nossa hipótese central. As cidades já estavam lá. O granito e as colunas foram entregues e instalados por uma civilização anterior, que possuía tecnologias que permitiam mover monólitos com facilidade. Pedro I e seus sucessores encontraram as ruínas de uma cidade sepultada pelo soterramento de argila. A atividade deles não foi criar do zero, mas realizar uma restauração em massa, limpando e se apropriando desse legado. Eles desenterraram colunas, como as de São Isaac, que, ao que tudo indica, já estavam de pé, mas enterradas até a metade. Limparam as margens de granito e recuperaram os andares superiores que resistiram, apresentando tudo isso como uma construção própria. É o princípio do iPhone na caverna. O edifício está lá, perfeito e complexo, mas falta toda a base produtiva. Não há fábricas, nem logística, nem pedreiras ativas, nem combustível. Isso prova definitivamente que os construtores e os atuais moradores são entidades completamente diferentes. Eles encontraram cidades ideais, projetadas com um alcance nunca visto antes e sem entender sua verdadeira finalidade, como já discutimos sobre a hidráulica sem esgoto e o aquecimento sem lenha, começaram a adaptá-las à sua vida primitiva. Mas para que, originalmente, esses prédios foram construídos? Por que a civilização anterior não precisava de banheiros ou lareiras da forma que conhecemos? A resposta a essa pergunta mudará para sempre a maneira como você enxerga a tecnologia e o próprio destino da humanidade. O colapso logístico da versão oficial sobre a construção de São Petersburgo provou de forma convincente que estamos lidando com ruínas que já estavam prontas. Agora, resta apenas uma pergunta global que conecta todas as anomalias anteriores. Quem foi o construtor original e qual era o verdadeiro propósito tecnológico dessas cidades grandiosas? Precisamos voltar ao enigma que estava lá no início. Palácios sem banheiros, com portas enormes e tetos desconfortavelmente altos. Esse estilo arquitetônico que chamamos de império ou neoclassicismo é na verdade uma arquitetura para gigantes. Imagine uma fisiologia diferente e escalas para verdadeiros Gullivers. Tetos altíssimos de 6 metros, portas cujas maçanetas estão na altura do peito ou até do rosto de um homem moderno e degraus monumentais que são desconfortáveis para subir, tudo isso não são erros de projeto. É uma ergonomia perfeita, mas para seres que eram significativamente mais altos do que nós.
Se os antigos habitantes tivessem entre 3 e 4 metros de altura, esses espaços seriam tão confortáveis e proporcionais para eles quanto um apartamento padrão é para nós. Nós, os ocupantes, nos sentimos como insetos nesses palácios porque somos, em comparação a eles, uma versão biologicamente reduzida. Isso também explica o problema do banheiro universal. Se essa civilização era tão tecnologicamente avançada que dominava uma fisiologia diferente ou aprendeu a processar alimentos com um mínimo de resíduos, talvez através da mencionada alimentação por energia pura ou prana, então os banheiros simplesmente não eram necessários. Eles não precisavam de esgoto porque sua biologia não gerava descartes sólidos. Nós, ao chegarmos com nossas necessidades físicas rudimentares, tentamos adaptar templos de alta tecnologia para servirem de moradia, o que gerou aquele contraste bizarro de luxo e sujeira que discutimos. Mas por que essa raça de gigantes desapareceu, deixando suas cidades para nós? Tudo indica que não foi apenas um desastre natural, mas uma guerra de proporções inimagináveis. Existem evidências ao redor do mundo de um conflito global que ocorreu pouco antes do Grande Soterramento. Um dos indícios mais perturbadores são os lagos perfeitamente redondos que pontilham o norte da Rússia e outras partes do mundo. Muitos deles não possuem rios que os alimentem e suas bacias têm formatos que lembram crateras de impacto. Para a geologia oficial, são lagos kársticos, mas para um analista militar podem ser marcas de explosões poderosas usadas durante esse conflito. Outra evidência são as fortalezas fundidas. Algumas fortalezas e torres antigas, como as encontradas na Escócia, apresentam sinais de vitrificação da pedra, ou seja, foram submetidas a temperaturas incrivelmente altas, que não são alcançadas por fogo comum ou artilharia convencional. Isso aponta para o uso de armas com princípios térmicos ou energéticos avançados. Além disso, temos os fortes estelares. Em mapas dos séculos 17 a 19, vemos por todo o mundo fortalezas em formato de estrela multipontual. Elas são idênticas em todos os continentes e parecem menos com estruturas de defesa e mais com antenas fractais ou nós de uma rede energética global. A guerra foi direcionada para destruir essa rede. A catástrofe que resultou no soterramento das cidades pode ter sido uma consequência direta dessa guerra de titãs, levando a mudanças climáticas e geológicas que culminaram no depósito maciço de argila. Assim, não vivemos em uma civilização que progride, mas em uma civilização que ocupou um campo de batalha. Tomamos posse das ruínas após um conflito planetário que varreu da face da Terra uma raça altamente desenvolvida de gigantes e seu ambiente tecnológico ideal. Restava apenas um último passo para os novos donos do mundo, não apenas ocupar as ruínas, mas apagar da memória de todos os que sobreviveram a história do que existia antes deles. Isso foi alcançado através de uma reescrita total do passado, transformando tecnologia em decoração e gigantes em mitos, deixando-nos vagando por corredores imensos sem entender que um dia este mundo pertenceu a seres que nós mesmos ajudamos a esquecer. Nossa jornada pelas ruínas de uma civilização esquecida nos trouxe ao ponto final. A compreensão de que nós, os atuais habitantes, somos ocupantes em cidades alheias e soterradas. Somos descendentes de órfãos a quem foi dada uma nova vida e, o mais importante, uma nova história. Mas para que essa mentira se tornasse uma verdade absoluta, as elites governantes após a catástrofe precisaram realizar um ato de apagamento total da memória. Esse ato consistiu em dois processos interligados: a destruição de evidências materiais e a falsificação da consciência coletiva. A forma mais eficaz de esconder um passado de alta tecnologia é destruir as plantas e o conhecimento. O fogo, como nada mais, é a ferramenta ideal para limpar evidências. E é exatamente a era dos grandes incêndios em massa que coincide com o período em que, segundo nossa versão, ocorria a ocupação das cidades desertas. Observe a sucessão de incêndios acidentais do século XIX. Moscou, em 1812. Dizem que a cidade queimou pelas mãos dos franceses ou de patriotas russos. Mas por que queimaria uma cidade composta por edifícios de pedra e tijolo? O fogo comum não destrói a pedra completamente.
No entanto, evidências indicam que o granito e o tijolo em muitos lugares se transformaram em areia, o que é um sinal de exposição a temperaturas incrivelmente altas que uma chama comum não consegue criar. O mesmo aconteceu em Chicago em 1871 e em São Francisco em 1906. Esses incêndios também destruíram centros de cidades feitos de pedra, deixando para trás apenas esqueletos de edifícios que foram rapidamente demolidos. Foi uma limpeza total de artefatos tecnológicos que não podiam ser explicados. E onde o fogo não chegava, entrava em cena a ferramenta de demolição disfarçada de festa. Estamos falando das exposições mundiais. No final do século XIX e início do XX, em cidades como Chicago, Paris e São Luís, foram erguidas cidades brancas, complexos de palácios incríveis, de uma beleza e escala surreais. A história oficial afirma que essas estruturas colossais eram feitas de gesso e madeira e foram construídas em apenas 1 ou 2 anos apenas para a exibição. Mas as fotos mostram edifícios de pedra maciça com detalhes arquiteturais impecáveis. Na verdade, os organizadores usaram as exposições mundiais como uma cortina de fumaça. Eles desenterraram fragmentos de cidades antigas, limparam-nos e os demonstraram à multidão como pavilhões temporários ou fantasias arquitetônicas. Por que precisavam ser destruídos? Porque essas construções eram perfeitas demais. Elas demonstravam tecnologias que não podiam ser explicadas pela era do vapor. Eletricidade sem fio, o que vemos pelas inúmeras torres e cúpulas, calçadas móveis, acústica complexa e ventilação ideal. Deixá-los de pé era impossível, pois isso geraria perguntas imediatas nos ocupantes. Se podemos construir isso de gesso em 1 ano, por que vivemos em caixas de tijolos sujas e desconfortáveis? Por isso, após o encerramento, sob o pretexto do fim da festa, esses palácios eram explodidos e os escombros descartados em corpos d'água, criando novas margens e apagando os últimos rastros de uma civilização altamente avançada. O resultado é uma espiral de degradação. A história que nos venderam é um conto de fadas sobre progresso, da lamparina à lâmpada, da carroça ao trem. Mas, se olharmos para os fatos, para os palácios sem banheiros, para as cidades enterradas, para os fracassos logísticos, para os canos perfeitos e as obras-primas destruídas das exposições, fica claro, não estamos em um caminho de desenvolvimento, mas em uma espiral de declínio. Somos bárbaros que ocuparam ruínas. E enquanto não reconhecermos essa verdade, continuaremos sendo apenas inquilinos temporários em um planeta que um dia pertenceu a gigantes do espírito e da tecnologia. A história vive quando é contada. Inscreva-se no canal. O que vem a seguir, você provavelmente nunca ouviu.